Amém. Algumas perguntas que foram feitas na caixa de perguntas e respostas. Todas as perguntas estão sendo copiadas e coladas em um outro documento, então elas não são perdidas. Mas eu estou tentando manter um caminho projetado o máximo possível. Então, tem uma pergunta: será 1888 um meio do caminho? Sim. Todos os que nos levam a 2014 são meios do caminho em suas próprias histórias. A razão pela qual eu não falei de 1888 é porque ela não tem um tema de revolução em 1888, da mesma maneira como os outros têm. Então, eu queria que nós focássemos em revoluções. É por isso que eu escolhi essas duas datas, essas duas testemunhas, a Guerra Civil Americana e a Revolução Francesa. Mas 1888 também é metade do caminho. A pergunta que veio depois disso, eu não quero responder ela agora, mas eu quero falar sobre um pensamento que eu acho que está expresso nessa pergunta. Você acha que as questões de microagressões e preconceitos relacionados com a raça foram abordadas no contexto do movimento? Falando da perspectiva de uma pessoa de cor, lidamos diariamente com as microagressões no trabalho e na sociedade comum. A vasta população do movimento está sendo educada sobre os problemas das microagressões em comentários e exposições que são frequentemente feitas sobre a PDC, no caso seria pessoas de cor. Então, pessoas de cor. Você falou sobre o externo, a gente vê a questão de racismo, sexismo. Não sei por que a pessoa está falando sobre sexismo. Não é talvez, sexismo. O sexismo é uma questão. A pessoa que falou isso é uma anônima, então ela não está envergonhando ninguém, mas ela acha que a maneira como a pessoa expressou essa pergunta é problemática, porque a questão do racismo e sexismo, eles existem de maneira que eles matam pessoas assim diariamente aos milhares. Além de serem abusados, além da questão de assassinados. Isso eu queria fazer esse ponto. Então, nós temos esses dois períodos revolucionários nos levando a 2014. Se você puder manter isso em mente. Quando nós falamos sobre racismo, sexismo e igualdade, o que nós fizemos foi voltar. Nós poderíamos tornar mais complexos ou falar sobre esses movimentos que nos levaram ao tempo do fim e que existem hoje, como direitos civis e o feminismo. Mas essas questões que estão levando à questão do decreto dominical, elas vieram da tripla aplicação. Ela está colocando 1850 no quadro, 1828. Isso é decreto dominical. Em 1850 mais 1838 nos levam ao decreto dominical. E nós precisamos combinar ambos para entender o pecado dos Estados Unidos no final do mundo. E então, por conta da forte inclinação à direita que existia dentro do movimento, nós tínhamos que nos manter quietos ou cuidadosos com as palavras que nós usávamos.
mas houve uma grande uma torcida da mensagem que nos levou a uma direção diferente. E não nós estamos fazendo uma aplicação literal para uma simbólica. Em 1850 existe um pecado nos Estados Unidos que ele está ligado com a escravidão. A escravidão, onde a população negra ela foi colocada em escravidão, feitos escravos pela a população branca. Foi uma questão entre brancos e negros que existia nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos foi julgado por isso, na história da Guerra Civil, em uma linha, essa seria o período das pragas. Então, 61 a 63 são as pragas caindo por conta desse pecado. Será que algum outro lugar do mundo está passando por essas pragas? Não. O tempo de angústia, a queda das pragas, ela parece estar encapsulada dentro da América. Nós podemos ver isso? Está acontecendo somente ali na América com relação a essa questão da escravidão. Quando chegamos em 1838, qual que é o problema? Em 1838, o problema, como eu já disse antes, é o decreto dominical. Mas também eles querem fazer uma amendment, esqueci a palavra, uma adição na Constituição. Então, o que seria o decreto dominical hoje? Nós vamos passar por isso hoje? Não. Não existe decreto dominical vindo a acontecer hoje. Esse era um tema daquela história. E o tema daquela história era a questão de um estado, aliás, na nossa história é a questão de uma nação com cristã mais estável. Em 1863, 1850, nessa época, não existia essa questão, essa problemática. O pecado era opressão, escravidão. Então, nós estamos pegando o literal e fazendo uma aplicação simbólica. Então, 1850 está focado nos Estados Unidos e é uma problemática entre brancos e negros. Em 1888, começou a abrir um pouco mais. Não é mais só nos Estados Unidos. Mas, e Ellen White fala, vai se espalhar em outros lugares, em especial na Europa. Então, 1850, fechada. Em 1888, começa a se abrir e se torna uma problemática de igreja e Estado. E na nossa dispensação, o que acontece? O mundo inteiro. Então, 1850 fechado. 1888, começa a se abrir e 144 mil se torna mundial. Mas não existe um decreto dominical literal nessa época. O tema que nós pegamos dessa época é a união entre igreja e Estado. Não existe escravidão na nossa época. Qual que é o problema ali? Qual que era o problema em 1850? O problema central. É porque eles consideravam ele assim, aqueles indo da América do Sul, que eles consideravam indígenas, pessoas da Europa que eles não queriam lá. Então, quando os Estados Unidos adicionam o Texas, eles não querem o México. Eles falam, nós não queremos vocês. A problemática naquela época era o nacionalismo. O ponto que eu quero fazer é que a aplicação de 1850 hoje é mundial. Não está condensada nos Estados Unidos. Ela é muito mais amplo do que uma questão simplesmente entre branco e negro. É uma questão de nacionalismo. E qualquer um pode ser nacionalista.
qualquer um pode ser nacionalista. Eu falei isso antes. Eu fui aos Estados Unidos e eu passei para eles a mensagem sobre equalidade que o Fit for America falou. Quem é você, sua europeia socialista, para vir e nos falar como nos devemos comportar? Eu fui a Uganda, o que eles disseram? Sua branca colonialista, quem é você para vir aqui dizer como devemos nos comportar? Então, qual que é o problema nos Estados Unidos e em Uganda? Na América e na África? Nacionalismo. Não fica condensado na questão de cor. A cor é parte disso, mas é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Não podemos apegar simplesmente à cor. Se nós falarmos somente sobre cor, nós corremos o risco de falhar no teste. As pessoas estão frequentemente gritando por igualdade quando a questão é cor, e eles estão fazendo isso, mas pela plataforma de nacionalismo. Se nós não formos cuidadosos, existe o perigo de nós cairmos. Alguém disse que internamente a gente está lidando com essas questões, mas não está vendo isso sobre a questão do sexismo externamente com tanto entusiasmo. E ela está dizendo que ela acredita que isso acontece porque as pessoas não estão lidando tanto com sexismo internamente nas suas próprias vidas, quanto eles estão lidando com a questão de cor. Racismo, sexismo e homofobia. Por que nós estamos focando nesse? Que as pessoas pensam que entendem a questão do racismo, quando na verdade eles não entendem. Quando as pessoas pensam que entendem isso, existe uma sensação de que eles podem passar no teste, porque eles dizem que vidas negras importam. E ela menciona que Martin Luther King era sexista. E essa questão do sexismo está sendo 1850, então, é uma questão entre branco e negro, mas dentro dos Estados Unidos. E nós precisamos ver que agora não é algo fechado, mas sim mundial, e não é só uma questão de cor. Se nós somos negros e nós estamos na negra, nós corremos o mesmo risco de falhar o teste se nós fôssemos brancos na América. E tem muita evidência para isso. Porque o momento que uma ela está dizendo sobre quando uma mulher chega para dizer qualquer coisa, existe a questão do sexismo. E essa questão não está somente, a questão do racismo não está só nos Estados Unidos e não é só uma questão de cor. Todas as pessoas estão passando pelo teste de nacionalismo em todos os lugares, não importa a cor ou o país onde eles estejam. É uma problemática para todos. Então, isso foi de alguma forma mal direcionado, e é parte disso. As questões na América são parte da problemática, mas nós precisamos olhar globalmente. A mensagem de igualdade foi feita para nós olharmos para nós mesmos, para nós olharmos os nossos pecados, o nosso próprio nacionalismo, o nosso próprio sexismo, nossa própria homofobia, e para lidarmos com nós mesmos. Não era para nós lutarmos pelos nossos direitos, mas para que nós pudéssemos entender como nós estávamos ferindo o direito dos outros. O sexismo, ele está profundamente enraizado dentro do movimento. As pessoas não conseguem enxergar isso nas nossas práticas diárias. Eu não quero perder o foco aqui. Então,
como Cristo teria vindo em 1863 se o conflito era local e não mundial. Nós temos o mesmo problema hoje. O que mundial significa? Não temos pessoas no movimento que eu conheça no Iêmen. Existem pessoas que vão para o céu que não estão sendo propriamente treinadas. Por isso que nós temos um fardo tão grande. Porque é o nosso trabalho ensinar a eles. Se Cristo tivesse voltado em 1863, haveriam muitos pecados ainda praticados. O racismo, por exemplo, ele não teria sido entendido da maneira como nós entendemos hoje. Eles teriam que passar por um entendimento no céu para que pudessem entender a maneira como nós entendemos hoje. A mesma coisa, a questão da igualdade para as mulheres. Não ia ter nenhuma pessoa no céu que entenderia essa questão da maneira como nós entendemos hoje. Isso deixa a questão, o quanto nós ainda temos a aprender. Será que nós vamos para o céu perfeitos ou nós ainda teremos coisa a aperfeiçoar? Eu acho que nós temos muito que aprender ainda em 1000 anos. Talvez muito mais do que nós podemos imaginar. De volta às revoluções. Eu não quero ir por todas as revoluções. Existem gráficos que foram feitos que são fáceis de se ver. Algumas pessoas fizeram esses gráficos bem ilustrados para a gente. Só quero lembrar as aplicações. Quando nós falamos sobre as revoluções, o que nós estamos discutindo? O que nós estamos discutindo quando falamos sobre as revoluções? O que eu quero sugerir é o que já foi dito anteriormente. Nós estamos falando a transformação dos Estados Unidos de uma república a uma ditadura. Nós estamos discutindo a mudança de reinos. Quando nós olhamos para a Rússia, nós podemos ver que ela mudou de uma ditadura comunista e se transformou em um início de uma democracia frágil, e ela voltou então para uma ditadura. E ele fez isso através de um processo. Ele se tornou presidente em 99, ele foi eleito em 2000, reeleito em 2004, saiu em 2008, porque ele não podia concorrer a alguém, de novo, e ele voltou em 2012 e mudou o período esqueci a palavra. Ele mudou de 4 para 6 anos, e em 2024 ele já está se candidatando novamente, mudando a Constituição russa para que isso seja possível. Então, nós podemos ver a Rússia ela se transformando de uma frágil democracia para uma ditadura. E essa mudança está sendo tão sutil que, se alguém quiser negar isso na era da informação, eles conseguem. E a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. A transformação de uma democracia em ditadura. E o que essas linhas de revolução nos permitem fazer é ver como esse processo acontece.
ela nos leva através de passos específicos através dessa jornada. Então, quando os Estados Unidos passam um decreto dominical, esse marco, ele já deve ele deve estar em uma posição em que ele consiga fazer isso. Ele tem que ter ele tem uma constituição muito forte. Ele tem 3 áreas para que os Estados Unidos ele consiga fazer isso e passar um decreto. Ele tem que ter capacidade para isso. Então, se ele vai quebrar esse chifre republicano, deve ter um processo para que essas áreas do governo estejam estruturadas de tal maneira que permita que ele faça isso. Do executivo, o judiciário e o legislativo. Assim como Putin fez de 2004 a 2008, 2018, ele reestruturou a Rússia para conseguir fazer isso, para que ele pudesse chegar à posição de poder que ele tem hoje, e unindo a Igreja e o Estado no processo. O que nós estamos vendo é a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. E é tão sutil quanto. E tudo isso precisa acontecer antes que os Estados Unidos possa considerar passar um decreto dominical. Então, a melhor maneira de mudar um governo, seja de um governo democrático para um ditatorial, ou mudar de um ditatorial para um democrático, as pessoas... a maneira como isso geralmente acontece é através de revolução ou guerra civil. É muito difícil mudar a instituição de um país sem esse tipo de ativismo e esforço. E o que as linhas das revoluções nos permitem fazer é ver essa transformação acontecendo em duas partes, como quase todas as revoluções na história. Ela nos leva do início de uma revolução até o seu fim. Isso é só o que nós desenhamos acima. 11 de setembro a 2019 e 2014 como sendo o meio do caminho dessa história. Essa é a história de uma revolução, como foi nos dado pela Revolução Francesa e a Guerra Civil Americana. Mas nós temos também a alemã, a russa e uma outra aplicação da francesa. Nós identificamos que havia apenas uma parte dessa história e essa é a história onde os Estados Unidos se transforma de uma democracia a uma ditadura. Em 9 de novembro de 2019, o ponto final desse período de revolução. Então, nós marcamos um período de silêncio até 2020. E o início de uma contra-revolução. Se nós fôssemos marcar as outras histórias que nós já conectamos a isso, essa é a Revolução Francesa, a Guerra Civil Americana,
E o que nos leva a essa história é a Revolução Alemã. (30 de outubro de 1918) até 9 de novembro de 1919. Desculpa, 1918. Contra-revolução, começando em 1919. Começando em janeiro e terminando em maio de 1919. Então, nós pegamos a Revolução Russa. (8 de março de 1917). Terminando em 9 de novembro de 1917. E 1918, Contra-Revolução. Terminando em 1922. Então, nós pegamos a Revolução Francesa e toda a sua história. Nós pegamos de 1789, pelo calendário revolucionário deles, 9 de novembro de 1794, e a Contra-Revolução começando em 1795. E terminando em 1799. Nós usamos essas histórias para entender a nossa própria revolução. 11 de setembro a 9 de novembro de 2019. E o ano seguinte, que existe uma contra-revolução acontecendo contra o que foi estabelecido nesse período de 11 de setembro a 9 de novembro. Falando de uma série de apresentações feitas na Austrália em novembro e dezembro do ano passado, principalmente no início de dezembro, depois no final de dezembro e início de janeiro no Quênia. Houveram apresentações onde nós falamos sobre o que aconteceu entre 11 de setembro e 2019. Então, ela disse que uma foto desse quadro vai ser retirado e postado depois. Então, se nós pudermos nos colocando onde nós estamos na linha, nós estamos nesse período da história agora. E a contra-revolução, ela não é algo fixo. Ela vai tirar a foto agora. Ela está mostrando como os Estados Unidos está se transformando. E uma maneira de mostrar essa transformação dos Estados Unidos. O que uma ditadura nos Estados Unidos deveria parecer? Como você espera que pareça? Se você pensar em Putin, o próprio povo dele votou nele. Ele tem uma popularidade muito alta. Caiu um pouco, mas continua alta. Então, a eleição dele é muito fácil.
Sim, ele mata os seus oponentes. Sim, ele silencia eles. Mas ainda assim, muitos russos ainda acreditam nele como um líder democrático eleito. E eles esperam que ele traga uma glória de volta à Rússia. Então, nós devemos considerar, na Era da Informação, que uma ditadura se parece. Lá em 1788, quando a Revolução foi mudada, 1888. Se a alteração, a adição na Constituição tivesse sido feita, as coisas teriam sido diferentes. Tudo que eles dizem é: se você acha que a Constituição protege os direitos da minoria, você está lendo errado. Depende de como você lê. Então, esses assuntos eles se tornam mais difíceis de serem identificados. A ditadura é muito mais difícil de ser identificada hoje, porque eles mantêm ela num nível onde é possível de ser negado. A Rússia ainda contém as suas instituições, o parlamento, tudo intacto. O Putin ele conseguiu manipular esse sistema. Essas linhas marcam o início do processo nos Estados Unidos em direção a esse sistema, como começando em 2001. E eu quero saber, quero que nós pensemos, por que nós fazemos isso? O que aconteceu em 2001? Eu vou ler de um artigo aqui. Isso é do YouTube, de um clipe, de um vídeo do YouTube que eu assisti e fiz a transcrição. Eu estou citando Gideon Rose. Ele era ele era um membro do Conselho de Relações Internacionais e ele fazia parte do Conselho de Segurança sobre o governo do Clinton. E ele trabalhava diretamente para os democratas. Citando ele, penso que o 11 de setembro mudou drasticamente a política externa dos Estados Unidos de duas formas. A primeira e mais óbvia forma foi trazer a questão do terrorismo em geral e do terrorismo islamista radical, em particular, para a linha da frente da agenda da política externa dos Estados Unidos. Durante os anos 90, especialistas em eventos terroristas tinham notado eventos como o primeiro bombardeamento do Centro Comercial Mundial, World Trade Center, o bombardeamento da cidade de Oklahoma, tinham começado a preocupar-se com a ascensão do terrorismo. Então, eles já estão, na época de 1990, se preocupando com a ascensão do terrorismo, e alguns no Oriente Médio estavam preocupados com a ascensão do radical islã. O que 11 de setembro fez foi combinar essas tendências e fazer com que todos percebessem que este era o desafio mais importante para a política externa americana. A combinação do Islã radical e do terrorismo maciço em larga escala com impacto de baixas em massas basicamente fez com que todos, de cima para baixo, percebessem que era nisso que tínhamos que nos concentrar e que isso só nos poderia prejudicar de forma como alguns poucos especialistas tinham pensado antes. E essa é a primeira maneira como o 11 de setembro mudou a política dos Estados Unidos. Mas não é a que eu quero focar agora. Eu quero focar na segunda. Citando Gideon Rose. A segunda coisa que fez, que talvez fosse menos óbvia, foi libertar o poder dos Estados Unidos sobre o mundo. Isso soa um pouco estranho, porque os Estados Unidos eram obviamente poderosos de antemão. Mas durante os anos 90, ao contrário do que muitas pessoas esperavam do momento unipolar, como Charles Krauthammer disse em 91, acredito que nos negócios estrangeiros acabou por não ser um curto período temporário de domínio americano.
mas sim um período contínuo e crescente. Com o desaparecimento da União Soviética, os Estados Unidos estavam no topo da pilha. Mas na década dos anos 90, na realidade, a sua volta ao resto do mundo foi ainda maior. Pelo que foi ainda mais forte em termos de poder relativo em 2000 do que em 1990. Então, o que ele está dizendo é que o poder global ele foi de bipolar para unipolar, né, ficando só na mão dos Estados Unidos. E dentro desse período de 1990, a América continuou a ficar cada vez mais e mais poderosa. E ainda assim, por conta No entanto, devido à restrição política internas, os Estados Unidos basicamente não utilizaram esse poder de forma dramática. Os Estados Unidos ele tinha esse poder, mas ele não usou. Porque existia essa constrição das políticas internas. A administração Clinton não estava obsessivamente concentrada na projeção do poder americano e queria mantê-lo em limites públicos, pelo que o público americano não autorizou muitas coisas. Então, a administração Clinton ela é controlada pelo desejo do público americano. A administração Clinton não quer projetar o poder americano para fora, fora daquilo que fora dos limites do que o povo americano deseja. E o povo americano não queria que o poder americano fosse usado unilateralmente fora do país. O que o 11 de setembro fez foi basicamente fazer com que o Congresso e o público americano passassem um cheque em branco ao Poder Executivo para obter as pessoas que fizessem para garantir que isso não acontecesse de novo. Então, eles foram essencialmente as chaves da conta bancária dessa conta que essencialmente libertaram todo o poder americano que ele tinha acumulado e transformaram em capacidades de projeção de poder, o que resultou não só na campanha do Afeganistão, mas na campanha do Iraque, eventualmente na guerra global contra o terrorismo, na utilização maciça de recursos americanos, na projeção de poder e no papel ativista mundial que não teria sido concebível sem o desencadeamento imediato de uma ameaça na década anterior. O terrorismo. O interessante é que em ambas essas tendências, eles exageravam algo. E eles foram longe demais. E em retrospectiva, eles conseguem ver agora que eles não se limitaram a aprender com a ideia do terrorismo islamismo. Eles ficaram obcecados com ela. Nós não só libertamos o poder americano, como desperdiçamos o poder americano através de sua má aplicação e uso indevido. Assim, a ironia é que após uma década de lidar com o 11 de setembro e suas consequências, os Estados Unidos estão agora a regressar ao seu estado antes do 11 de setembro, com uma atitude mais castigada e menos arrogante. Uma situação doméstica de poder em declínio. Nós estamos tentando estabelecer não só como um poder liberal global, mas também renovar o nosso. Assim, tem sido uma década sóbria, que a longo prazo será considerada como um desvio do caminho em que estávamos antes. Ele disse em 2011, quando estava na administração do Obama. O que ele está dizendo é que os Estados Unidos derrotou a União Soviética. A ordem global ela se tornou esse poder unilateral, e os Estados Unidos se tornou esse poder que não foi usado durante a administração Clinton por conta de uma constrição interna. 11 de setembro, na verdade, ele liberou e permitiu que o Poder Executivo não só absorvesse mais poder, ele já tinha esse poder, mas ele tinha agora o direito de usar esse poder de maneira internacional, com a aprovação do Congresso e da maioria da população americana. O que eles estão dizendo é que eles podem ver que eles foram um pouco longe demais. E um exemplo disso, sem ir à história dos países que ele destruiu e as vidas que eles terminaram, essas vidas inocentes,
estava no fato simples de que eles fizeram isso contra leis internacionais. Só isso já é um exemplo disso em 2003. O que ele está dizendo de maneira inocente é que foi liberto em 2001 e George Bush usou esse poder de maneira internacional, mas agora ele está na administração Obama. E agora nós temos uma atitude mais contida, onde o Obama está trazendo de volta essa... Nós estamos nos tornando mais globalistas. Nós estamos trabalhando com a ordem e lei internacional e não agindo sobre a nossa lei e ordem. E com relação ao comentário dele sobre o 11 de setembro ser só um desvio, não. Bush não foi um desvio, mas sim Obama. E agora, na história de Donald Trump, nós estamos voltando de volta ao percurso. 9 anos depois de ele ter feito essa afirmação. Existe um link do YouTube que dá para compartilhar com vocês para quem quiser ver o que ele falou. Não todo o Congresso e nem todos a população americana deu esse cheque em branco para a administração Bush. Eu não quero entrar em detalhes por conta do tempo, mas eu vou fazer referência a alguns artigos. Existe um artigo do New York Times em junho de 2006. Eles falam sobre esse partidarismo que começa a surgir depois de 2001. Não muitos dias depois do 11 de setembro, essa crescente, esse partidarismo, que é uma guerra civil, uma revolução. Você tem esses dois lados que não conseguem se entender, lutando por poder político e social. Sempre existiu partidarismo. Tem existido por muito tempo. Mas aconteceu depois do 11 de setembro de uma maneira específica. E a guerra, depois da época do... Então, se vocês pensarem na guerra do Vietnã, que ela criou esse partidarismo, não foi nada comparado ao que ocorreu por conta da guerra do Iraque. Em 2014, a Mother Jones colocou um artigo como a guerra do Iraque lançou a era moderna da política. Não há debate que a guerra do Iraque tenha sido vendida ao público americano como uma coleção de alegações que acabaram por se revelar falsas. Disseram que o Iraque tinha armas de destruição em grande escala, isso era mentira. Que eles estavam envolvidos no 11 de setembro, isso também era falso, era desinformação, teoria de conspiração. E ainda assim, muitos americanos e muitos dos seus líderes acreditavam nisso. Muitos americanos hoje, e pessoas no mundo inteiro, ainda acreditam que Saddam Hussein estava envolvido no 11 de setembro. Eles nunca se desapegaram dessa informação. Desde 2003, cientistas sociais, psicólogos e sondadores têm estado ocupados a examinar por que razão crenças falsas como essas são abraçadas, mesmo perante provas irrefutáveis, e que impacto esse tipo de desinformação tem no discurso político americano. A investigação resultante mostra que a guerra do Iraque parece uma versão inicial de um fenômeno atual.
Isso falando em 2014. A direita a enraizar as suas posições em simples inverdades sobre o mundo, por exemplo, as alterações climáticas. Por isso, aqui está uma rápida viagem através de algumas sobre como a guerra do Iraque polarizou o público norte-americano sobre a aceitação de fatos básicos. E aí existe um estudo pioneiro com relação ao papel da Fox News. O que o partidarismo não tinha antes do 11 de setembro era que era um canal tão popular como o Fox News. Já existia em 96, mas ele cresceu em popularidade em 2002. Antes nesse período, quando você tinha o partidarismo, você não tinha esses canais promovendo a desinformação como eles fazem hoje. E a maneira como a Fox News tomou a questão da guerra do Iraque e essas questões guiou esse partidarismo. Eu não vou repetir esse estudo por uma questão de tempo. O grau de polarização factual sobre o Iraque e o papel dos meios de comunicação social partidários como a Fox News na sua condução podem ter marcado o amanhecer de um novo normal. A polarização política tem aumentado na década desde a invasão. Então, ela fala de alguns estudos que eles que dão vários estudos que dão base para esse partidarismo e essa desinformação. Uma vez que os americanos se tornam polarizados por conta dessa desinformação, o mal parece já feito. Então, essas revoluções, elas marcam o início dessa guerra civil no 11 de setembro, chegando em 2014 e atingindo o ponto onde vai haver uma grande mudança nessa revolução, onde um lado vai começar a ganhar essa guerra. Em 2019, você tem o estabelecimento de uma ditadura. Então, depende da linha que nós usamos, porque elas nos mostram diferentes marcos nessa linha de progressão. Ela nos mostra o ditador chegando quando? 2016. Então, Y vai nos dizer que o chifre republicano foi quebrado, a ditadura em 2016. Esse estudo vai nos mostrar que a ditadura nos Estados Unidos e o chifre sendo quebrado em 2019. E outro estudo vai nos mostrar em 2021. E outro vai nos mostrar sendo no decreto dominical. O que ele está nos mostrando são 4 passos progressivos. Essa progressão dos Estados Unidos, de uma democracia a uma ditadura, e os marcos nesse caminho. Nós precisamos conseguir dividir esses estudos, olhar a eles independentemente. E existe uma razão para falar que os Estados Unidos tinha um ditador em 2016? Eu acredito que sim. Donald Trump era um ditador a partir do momento que ele chegou. Ele estava restringido. E em 2019, ele é um ditador? Sim. Ainda restringido. 2021, sim. Ainda restringido. Tudo sendo construído para tirar essa restrição no decreto dominical. Então, em 2014, um lado em particular começa a ter a vitória. Em 2014 é um ponto de virada. As pessoas me deem 3 coisas que marcam esse ponto de virada em 2014. Três coisas em 2014. Os republicanos tomam somada. As eleições de meio termo. Quando eles fazem isso, o que eles começam a fazer? Existe algo específico que eles começam a fazer. Cambridge Analytica. Bloquear os juízes do Obama.
esse foi o trabalho de quem? Eles chamam... ele diz que foi a decisão mais importante da carreira dele, Mitch McConnell. Foi em 2014 que os republicanos tiveram maior sucesso nas eleições de meio termo. E Mitch McConnell, ele chegou numa posição onde ele consegue bloquear Obama de qualquer questão judicial sendo feita. Então, o sistema judicial ele está sendo, incluindo a Corte Supremas, sendo tomadas assim pelo poder republicano. E espero que todo mundo esteja seguindo o que está acontecendo, inclusive as últimas regras que têm sido feitas nas últimas semanas. Então, eles têm a vasta maioria na Corte Suprema. Se ela for... não vai nem ser meia direita, vai ser completamente direita. A irmã Suzy disse que eles começaram a bloquear o Obama para indicar juízes. Então, eles começam a expulsar eles começam a ser expulsos qualquer pessoa que seja contra esse poder que está em ascensão. A gente tem Steve Bannon, Jeff Sessions, Steve Miller. Eles se conheceram em 2012, e se reuniram e começaram a planejar como tornar a América grande again. Qualquer um que fosse um republicano moderno tinha que ser removido do partido. Eles só queriam os de extrema-direita, leais. E começou em 2014, quando eles se uniram à Fox News e então removeram a primeira cabeça que eles precisavam remover. Terceiro ponto. Terceiro evento de 2014. Eu quero uma decisão da Suprema Corte. Burwell versus Hobby Lobby. 5 homens contra 3 mulheres e um homem contra, permitindo Então, isso aconteceu nas últimas semanas. Sob a administração de Trump, ela foi estendida, mas ela está ligada a uma decisão tomada lá em 2014. E estava ligada sobre a questão de que se alguém fosse dono de uma empresa de grandes lucros, se ele deveria... se eles deveriam cobrir a questão de controle, métodos contraceptivos. Citando voltou na Americanos Unidos pela separação da Igreja e Estado. Eles dizem que tal
Ela está falando sobre a questão de que o que foi passado na Suprema Corte lá em 2014, ela iria muito além da questão de fornecer se os seguros de saúde deveriam cobrir a questão de contracepção, mas que iria muito além da questão, infringindo a questão religiosa também. Infringiria a liberdade religiosa. E nós podemos ver que essa decisão teve implicações e continua a diminuir a liberdade religiosa, mesmo na Suprema Corte, que agora estendeu essa decisão novamente recentemente. Então, existe essa decisão da Suprema Corte. Teve o início da purificação do Partido Republicano e tem o bloqueio do Obama a indicar juízes para tomar conta do judiciário. Então, em 2014, ele se torna um grande ponto de virada. 2019, eu vou fazer essa pergunta antes de nós fecharmos. O que você esperava ver no 9 de novembro? Porque todos os estudos da Revolução focavam em 9 de novembro como uma data. Então, o que as pessoas esperavam ver em 9 de novembro? O que muitas pessoas esperavam ver nesse dia? Temos muitas pessoas online, mas muitos estão tímidas. Alguém disse um ditador. Não baseado nesse estudo. Voltando aos seus pensamentos naquela época. Putin tomando mais esferas de influência, impeachment. Um ponto de virada de maior perseguição contra as minorias. Uma irmã disse nada. E ela responde, bom para você, que entendeu a cruz. Impeachment, a derrubada dos democratas. Ela está falando do dia. Nada no dia exatamente. Uma virada, uma derrubada. Um desapontamento. Future for America riu porque não houve um impeachment. Uma restrição da mídia. Na verdade, essa é uma grande variedade de respostas. Então, eu quero deixar com apenas uma pergunta. E então, nós vamos ter mais um intervalo. Por que nós esperávamos o impeachment em 9 de novembro? Porque o impeachment em 1868 não aconteceu em 9 de novembro. Ele nos levou ao ano, mas não à data. Então eu quero que nós estejamos claros que em nenhum momento nós esperávamos que o impeachment estivesse relacionado exatamente com a data de 9 de novembro. Vamos voltar depois do intervalo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigada pelas suas bênçãos. Senhor, nossos corações, eles doem, porque sabemos que muitos dos nossos irmãos estão batalhando neste momento, e muitos estão considerando se esse caminho é certo ou não. E as linhas causam preocupação. Eu espero que o Senhor nos ajude para que possamos entender a sua verdade. Senhor, que eles possam ver a beleza disso.
e que tudo que o Senhor nos ensina é para nossa cura e restauração. E quão pouco nós ainda entendemos o seu caráter. Como nós não entendemos as profundidades do pecado. As pessoas estão cegas nesse mundo. Quanto à igualdade, não só em racismo, mas em quão profundamente se corre em nós quando se diz a relação ao nacionalismo, quando isso não deveria ser questionado. Nós podemos ver que naquela época as pessoas não entendiam a profundidade do pecado. Que o Senhor nos ajude, que nos conceda os seus olhos para que possamos ver o erro como ele é. Para que nós não confiamos na nossa própria inclinação, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Que possamos confiar no que o Senhor nos diz. Eu oro para que o Senhor nos ajude durante esse período tão difícil no nosso caminho. Possamos ver a beleza nas linhas e ver como o Senhor tem nos guiado. Que possamos confiar em Ti. E que não tenhamos motivos para duvidar do nosso caminho passado. E que possamos enxergar que o Senhor não nos guiou ao deserto para nos destruir. Que sabemos que muitos não vão passar, mas ainda assim desejamos que todos passem. Então, por isso, eu peço que o Senhor não permita que eles saiam tão facilmente. Eu peço em nome de Jesus. Amém.